E aí, pessoal, tudo certo? Bom, é sempre difícil, né? Um dia após uma eliminação dessas, onde o Palmeiras tinha totais condições aí de ter virado o jogo, né? Ter ido para os pênaltis, ou talvez até classificado em tempo normal, mas não deu, né? E eu queria fazer uma reflexão aqui com vocês sobre a questão do Abel Ferreira. Acho que é importante a gente discutir esse assunto, né? Lógico, onde terminou o jogo, enfim, você vai dormir meio pensativo, né? Meio preocupado, enfim, com o futuro, com as coisas. E eu acordei hoje e assisti alguns programas, né? Alguns programas de mesa redonda, alguns programas esportivos que falaram sobre o assunto de ontem, né? Sobre o jogo de ontem. E você percebe que alguns jornalistas, comentaristas, eles saem um pouco do prumo, né? Quando falam do Abel Ferreira. Então, parece que tem até um tipo de comemoração interna, sabe? Tipo, o Palmeiras perdeu, o Abel Ferreira se complicou, entendeu? Foi o que eu senti de alguns programas. Não vou citar nomes aqui para não ter nenhum tipo de problema futuro, mas foi isso que eu acabei percebendo. E são eles, esse pessoal que planta coisas para criar uma crise para o Abel Ferreira sair do Palmeiras de alguma forma. O Lugano, aquele ex-jogador do São Paulo, ontem deu uma entrevista também, se não me engano foi antes do jogo até, não foi nem depois do jogo, sobre dizendo que o Abel Ferreira quer ser um novo Cristóvão Colombo, quer descobrir as coisas, trazer metodologias para o Brasil. Parece que ele trata o futebol brasileiro e o futebol sul-americano como algo que tenha incompetência. Enfim, ele falou algumas palavras que particularmente mostra o incômodo também do próprio Lugano como São Paulino, né? Então mostra ali um pouco do incômodo dele como São Paulino e como que também deseja que o próprio Palmeiras elimine aí o técnico Abel Ferreira. E o que acontece no meio de tudo isso? Uma parcela da torcida do Palmeiras meio que abraça essas histórias, né? O Abel Ferreira tem o direito de errar? Ele pode errar? Pode. Acontece de errar? Acontece. Ele erra sempre? Não, senão não tinha conquistado tantos títulos assim pelo Palmeiras. O Abel trouxe uma metodologia nova ao Brasil, ele trouxe aquela filosofia de trabalho, né? Ele trouxe aquela filosofia de, enfim, não só dentro de campo, não só fisicamente, mas também mentalmente, que é o que faltava aqui, particularmente, que é o que eu acho, né? Diante de um calendário difícil, de uma CBF que prejudica os clubes de alguma forma e tem os seus escolhidos. Então, o Abel Ferreira ele veio para, de fato, revolucionar, né, o futebol brasileiro. E graças a Deus ele veio para o Palmeiras, né? Graças a Deus ele veio para o Palmeiras. É minha opinião. Olhando as opiniões de alguns torcedores do Palmeiras que atacam o Abel Ferreira, a gente percebe que não tem muito embasamento. Eu também critiquei muito ele sobre a questão do Rony, eu também critiquei muito ele sobre a possibilidade do Rafael Veiga ser banco, critiquei muito ele por toda hora colocar o Gabriel Menino. Eu acredito que o Gabriel Menino não tem condições de vestir a camisa do Palmeiras, assim como o Rony, que é um mero reserva. É meio duro isso, meio frio, mas a gente tem que julgar o futebol como a gente imagina, né? Então, no meu caso, são essas opiniões que eu tenho. Então, num geral, tá? Quando a gente vê alguma crítica ao Abel Ferreira, a gente não consegue entender por quê, né? Então, essas opiniões da imprensa, elas influenciam de fato essa parcela de torcedores, né?
Então, existe esse diálogo aí da imprensa e uma boa parte quer a saída do Abel e parte da torcida também quer. Mas aí eu faço a seguinte pergunta para a gente refletir. O Abel saindo do Palmeiras, quem vai treinar o Palmeiras? Quem no Brasil tem uma competência parecida com o Abel Ferreira, né? Vamos voltar de novo aos velhos casos de Mano Menezes, Vanderlei Luxemburgo, Jair Ventura. De novo, treinadores que são ultrapassados, que, enfim, não treinam de fato, não estudam. Talvez o Rogério Ceni que sai um pouco fora da curva, mas pela história que ele tem com o São Paulo, não faz muito sentido a gente ir atrás do Rogério Ceni, não tem conexão. Então, o Palmeiras inovou, foi lá buscar o Abel Ferreira no PAOK, não foi buscar à toa, foi buscar com informações debaixo do braço, sabendo que ele era um treinador desse jeito, que estuda tática, estuda futebol, um treinador que tenta unir o grupo sempre, sabe que futebol, as situações internas do futebol são complicadas, são difíceis. Lidar com jogadores de futebol é muito complicado, principalmente pelos altos montantes que eles ganham de dinheiro. Então, enfim, pedir a saída do Abel Ferreira agora, batendo a porta de um Mundial de Clubes, não faz sentido. Não faz sentido. A gente vai jogar todo um trabalho no lixo, vai meter o pé de cabra num trabalho desse, vai jogar tudo no lixo para trazer um treinador que vai ser uma incógnita de novo. Então, queria colocar essa reflexão para vocês. Demitir o Abel Ferreira, como boa parte da imprensa quer e dos nossos rivais querem, uma parcela da nossa torcida quer, é a atitude correta para o Palmeiras melhorar? É o que o Palmeiras precisa? Sendo que ainda tem condições de repente, buscar um campeonato brasileiro, pode ser tricampeão brasileiro seguido, já é tricampeão paulista. É o caminho demitir o Abel Ferreira? Quem vai chegar? Quem o Palmeiras vai contratar? Quem que vai vir? Que tipo de trabalho tem? Que estilo de trabalho tem? Né? Então acho que vale sim a reflexão, vale a gente entender. Eu sei que a derrota dói, que às vezes influencia nessa construção de pensamento sobre comissão técnica, sobre até a própria diretoria, mas vamos colocar a mão na consciência. Se o Abel sair, quem chega? Se o Abel sair, quem que o Palmeiras vai buscar? O velho de sempre? O que a gente já conhece de sempre? Complicado, né? O ano que vem tem um Mundial de Clubes, começam todos os campeonatos de novo, Libertadores, Brasileirão, Campeonato Paulista, Copa do Brasil. Tem o Mundial de Clubes, que é um objetivo importante para o Palmeiras. Só 3 clubes no Brasil estão classificados para essa competição organizada pela FIFA. Então, chegar a tal ponto de demitir o Abel Ferreira e começar todo um trabalho de novo a menos de um ano de um torneio desse, é inteligente? É a pergunta que eu faço. Então, gostaria de fato que vocês comentassem, colocassem aqui nos comentários o que vocês imaginam, o que vocês acham que o Palmeiras deveria fazer para melhorar esse desempenho, né, para voltar a ter a regularidade. E se de fato a demissão do Abel é um ponto que vocês consideram. Tá bom? O importante é a gente discutir, trocar ideia. Não tem certo nem errado, mas trocar ideia é interessante. Pelo menos a gente combate ideias diferentes, opiniões diferentes, para chegar num bem comum. Tá bom? E é isso, pessoal. Então, não se esqueçam, inscreva-se no canal, ative o sininho e acesse o portal do palestra.com.br. Beleza? Valeu, um abraço.